Olá galera, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos do movimento retilíneo uniforme, gráficos do MRU. Então, no MRU, que é as características principais desse movimento é possuir velocidade constante, tá? Constante a velocidade, sempre o mesmo valor, a velocidade. E o que mais a gente tem aqui? Constante a velocidade e a aceleração é nula, não tem aceleração, é zero, né? Não tem aceleração. E aqui são os gráficos da função horária, tá? A função horária do MRU, ela fornece a posição do móvel em função do tempo, S igual a F de t. E aí tem a formulazinha aqui bem simplesinha, S igual a SO, posição final é o S, SO é posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então fica assim, ó, S é o espaço ou a posição final, SO é a posição inicial, V velocidade T é o tempo. Bom, vocês também podem encontrar, depende da bibliografia que vocês pegam, essa mesma fórmula assim, ó, x igual a x0 mais vt. É a mesma coisa. Ou d igual a d0 mais vt. É a função horária, né? Ela informa a distância em função da variável tempo ou a posição em função da variável tempo, tá? Olha só, então vamos supor que a gente tem uma função. Um móvel movimenta-se obedecendo a função S igual a 10 mais 2t no sistema internacional, onde o S está medido em metros e o T em segundos. Tá? Então, a posição em metros e o tempo em segundos, a posição é em metros no sistema internacional. Então, a gente quer fazer o gráfico dessa função de 0 a 5 segundos, tá? Então, a gente procede da seguinte forma. S igual a 10 mais 2t a nossa função. Então, a gente vai pegar o intervalo de tempo. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e tempo 5 segundos. E a gente vai achar as respectivas posições, tá? Então, quando o tempo é 0, a posição vai ser, a posição aqui que a gente vai ter, vai ser 10 mais 2 vezes 0, que vai dar 10 metros. Quando o tempo for 1, aí vai ficar 10 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, substitui o 1 aqui ó, no lugar do t. 2 mais 10, 12. Então, S igual a 12 metros. Quando o tempo for 2 segundos, então vai ficar que S igual a 14 metros. Quando o tempo for 3, vai ficar S igual a 16 metros. Quando o tempo for 4, vai ficar S igual a 18 metros. Quando o tempo for 5, vai ficar S igual a 20 metros. Então, o gráfico vai ficar assim. Sempre o gráfico de posição em função do tempo, o eixo vertical vai ser o eixo da posição em metro. O eixo horizontal é o eixo que representa a nossa variável tempo em segundos. A gente tem os valores 0, 1, 2, 3, 4 segundos e 5 segundos. Quando o tempo é 0, então lembre da nossa função S igual a 10 mais 2t. Então, quando o tempo é 0, ele está na posição inicial, que ela é 10 metros. Aqui, 10 metros. Quando o tempo é 1, ele vai estar na posição 12 metros. Quando o tempo for 2, a gente vai marcando os pontos, as coordenadas, né, desse ponto. Quando o tempo for 2, ele vai estar na posição
14 metros. Quando o tempo for 3, ele vai estar na posição 16 metros. Quando o tempo for 4, ele vai estar na posição 18 metros. E quando o tempo for 5, ele vai estar na posição 20 metros. Eu vou fazer só até o 4 aqui, já é suficiente, tá? Então, o gráfico vai passar por esses pontos, tá? Por esses pontos aqui, tá? Então, olha só, gente. Então, assim é que a gente monta o gráfico de posição em função do tempo. Mas se a gente tem o gráfico pronto, como esse, ó, é normal as questões vestibulares e nem informar o gráfico pronto e pedir escreva a função horária do movimento, tá? Então, para escrever a função horária do movimento através do gráfico, é simples. Ó, a gente pega a fórmula S igual a SO mais VT e substitui. Vai ficar S igual a posição inicial. É só olhar, ó, quando o tempo é 0, a posição é 10. E a velocidade? Para calcular a velocidade sempre é a tangente do ângulo, certo? Aqui então tem um ângulo da inclinação dessa reta. Ó. O que é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto a esse ângulo, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, esse cateto oposto aqui, ó, é o delta S, né? Dividido pelo delta T, né? Então, ó, se eu fizer, ó, 18 menos 10, ó, esse pedaço aqui, ó, 18 menos 10, tá? Esse cateto. Que equivale a esse aqui, ó, que ele sai do 10 e vai pro 18, certo? Só fiz até o 4 o gráfico, lembram? Então, 18 menos 10, 8 dividido por 4. 8 por 4, 2, mais 2t. Fica assim a função.